Olá, eu sou a Carol, do Saúde com Carol. Convido você a conhecer meu canal e se ainda não se inscreveu, se inscreva para ficar por dentro das novidades e assuntos referentes à saúde, a medicamentos, acesso ao SUS. Se gostar desse vídeo, dá um like e fica aqui comigo. Vamos conversar sobre hipertensão arterial. O que é hipertensão? A hipertensão nada mais é do que a pressão alta. E para a gente entender um pouquinho o que é a pressão alta, é bom a gente imaginar aquela figura, da mangueira com a água e a gente comprimindo a ponteira da mangueira, né? E o que acontece com a água? Ela tem um jato devido ao aumento da pressão. E é mais ou menos assim que funciona também a pressão dentro da nossa circulação. Então, por N motivos, os vasos sanguíneos eles ficam mais comprimidos, mais justos. No entanto, o coração bombeia o sangue para alimentar, e nutrir todo o nosso corpo, todos os órgãos do corpo. E o coração precisa bombear uma quantidade determinada de sangue para que chegue até esses órgãos. Portanto, a quantidade de sangue que vai sendo bombeado é sempre a mesma, no entanto, o sangue ele precisa passar. Se as artérias elas estão comprimidas, o sangue precisa passar e, portanto, a pressão aumenta ali dentro, E o sangue precisa circular. Dessa forma, a pressão alta, como eu já falei, pode ser por diversos fatores, pela artéria estar comprimida, por excesso de gordura ali na artéria, aonde deixa ela menor, o espaço menor e o sangue precisa passar, então a pressão aumenta. E também por outros fatores que não são da questão da artéria, mas também do bombeamento do sangue do coração. Então são N fatores que podem causar a pressão arterial. Como saber se eu tenho pressão alta? A pressão alta ela é determinada, ela é diagnosticada. Se você for na farmácia, se você for no posto de saúde, você pode verificar a sua pressão em pelo menos 3 dias alternados, E se nessas 3 medidas você fizer uma média do valor da pressão, essa média der maior do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, 14 por 9, você então tem pressão alta e deve, portanto, tratar. A pressão alta, ela não tem cura. A pressão alta, ela tem medidas não farmacológicas que auxiliam muito na diminuição da pressão. No entanto, na maioria das vezes, a pressão alta, ela é uma doença crônica, A hipertensão é uma doença crônica e precisa ser usado o medicamento para o resto da vida. Sim, não é porque você vai usar o medicamento para pressão por 3 meses e ela vai estar boa e você vai parar de usar o medicamento. Não, porque pode voltar o problema da hipertensão. Então, uma vez diagnosticada a hipertensão, você tem que tomar medicamento para o resto da vida, salve alguma outra questão muito rara. E aí vamos pensar nas medidas não farmacológicas. Para você ter uma qualidade de vida e auxiliar também no controle da pressão, auxiliar as medidas farmacológicas, auxiliar os medicamentos, você precisa então cuidar da alimentação, evitar o excesso do consumo do sal, porque o sal também aumenta a pressão. Vamos pensar que nós precisamos conservar um equilíbrio eletrolítico na nossa circulação sanguínea. No momento que tem sal, vai ter que ter muita água, e essa água aumenta o volume da circulação sanguínea, aumentando a pressão. Então, por isso que o sal ele é um veneno, Temos que diminuir o consumo de sal. Além disso, evitar o fumo, evitar bebidas alcoólicas, praticar exercícios físicos, ter uma vida não sedentária, com práticas de exercícios, tudo isso além, claro, do cuidado com o peso, evitar o sedentarismo e também a obesidade, são medidas não farmacológicas que auxiliam no melhor controle e numa melhor qualidade de vida para quem é hipertenso. As medidas farmacológicas são os medicamentos. O Sistema Único de Saúde ele fornece os medicamentos gratuitos para o tratamento da pressão, em sua grande maioria. Então, são medicamentos que são usados para atuar na diminuição da pressão em diversos órgãos. Então, alguns, como os diuréticos, eles agem no sistema renal. Existem medicamentos que são bloqueadores dos canais de cálcio, que têm um mecanismo de ação diferente. Outros são poupadores de potássio. Enfim, são vários tipos de medicamentos, várias formas de atuação que podem diminuir a pressão arterial. Portanto, se eu tenho pressão arterial alta, se eu sou hipertenso e meu vizinho também é hipertenso, não necessariamente nós dois vamos tomar o mesmo medicamento, porque existem vários medicamentos para tratar a hipertensão.
Mas ele também toma aquele medicamento redondinho branquinho, igual o meu. Vários medicamentos têm a mesma característica, né? São branquinhos, são redondinhos, as cápsulas, os comprimidos. Então, nem sempre é igual. Então, cada um tem um horário para tomar, cada um recebe do médico a prescrição com a concentração determinada e o tipo de medicamento adequado para o teu perfil, que vai diminuir a causa que levou a você ter pressão alta. Lembrando então que os medicamentos são gratuitos pelo SUS. Outra forma de conseguir os medicamentos para hipertensão é através do programa Farmácia Popular, que também se consegue de forma gratuita. É claro que no nível primário de medidas farmacológicas, os medicamentos estão no SUS. Agora, se o problema vai agravando, né, aí nem sempre você vai conseguir disponível pelo SUS os medicamentos, mas em sua grande maioria sim estão disponíveis pelo SUS. É importante fazer esse tratamento e, como eu falei, é um uso crônico, contínuo, que não pode ser interrompido, porque o coração, bombeando sangue para os outros órgãos, tendo a pressão controlada, vai fazer o funcionamento do nosso corpo estar normal. No momento que a pressão está alterada, você vai alterar a função dos outros órgãos do nosso corpo. Por isso que muitas pessoas têm pressão alta e têm AVC, que são os derrames cerebrais que podem ser causados pela pressão alta. Também podemos ter infarto do miocárdio e também problemas renais graves. Por que problemas renais? Porque o sangue é filtrado pelo rim para formar urina, né? E no momento que as artérias renais sofrem uma pressão alta, elas também não funcionam mais direito e aí dá problema renal. E aí o problema renal também é muito grave, tem que tomar muito mais medicamento, tem que fazer outros tipos de tratamentos mais complicados. Por isso que é preciso ter muito cuidado com o tratamento da pressão arterial. E também, gente, a pressão arterial ela não tem sintomas, ela é uma doença silenciosa e isso deixa ela mais perigosa ainda, né? Claro, algumas pessoas quando têm pressão alta sentem dor de cabeça, tontura, enfim, são N os sintomas que podem sentir, mas a grande maioria dos hipertensos não tem sintomas, né? Descobrem realmente monitorando a pressão ou por aconselhamento médico. Pessoal, era isso sobre hipertensão. Deixem aqui embaixo suas dúvidas, comentários. Espero que tenham gostado das informações.